Faz sentido enfatizar o marcadora de cicatrizes? E de que trata? É sobre uma guerra estelar ou sobre como proteger uma fazenda? Alô, velhinho, eu sou o Andrew, esse canal Produzindo, lugar onde comento filmes na visão de quem cria, na visão do roteirista, e Rebel Moon 2 veio para trazer uma continuação direta aí do filme 1, que inclusive eu já trouxe aqui no canal os comentários, se quiser assistir, antes de chegar nesse aqui, obviamente, tu já assistiu o filme 1 e o filme 2, né? E ele traz, digamos que um desfecho à proposta inicial, e aí ele surpreendeu. Eu acho que não, eu diria que ele não surpreendeu tanto. Foi ruim? Não exatamente, mas foi bom? Eu não diria tanto assim. Ele tá no nível que a gente vai comentar nesse vídeo, então assiste até o final. Rebel Moon Parte 2, a marcadora de cicatrizes. Dia 12 de abril foi lançado agora na Netflix Rebel Moon Parte 2, que muitas pessoas estavam esperando, muitas talvez não, porque o filme 1 já não convenceu tanto, não foi assim tão chamativo, porque a promessa ia ser a visão do Zack Snyder, tipo Star Wars, mas como ele recriaria Star Wars, e essa expectativa, eu já falei no comentário do filme 1, que não é isso, né? Essa foi uma expectativa muito errada sobre o filme, porque este não é Star Wars, não é tudo aquilo, e estamos num tempo diferente, então não dá para se basear nisso, né? É um outro filme do Zack Snyder simplesmente, porque senão a gente não vai gostar. Mas se a gente assistir com a visão certa, a gente pode gostar pelo menos um pouco, né? Tem muita coisa pra gente falar sobre esse filme, que logo no início já começa com o Almirante ressuscitando, voltando à vida, que eu não tenho certeza absoluta que isso poderia acontecer. Eu acho que sim, né? Eu não tô lembrando exatamente do final do primeiro filme, eu sei que sim, ele morreu, mas que eu acho que teve algum momento sim onde eles disseram, não, precisamos ressuscitar o Almirante, alguma coisa assim. Então, eu acho que sim. Então a gente já esperava isso, não é uma coisa nova, mas ele sai ali como se estivesse em Matrix, assim, ó, o Neo entrou pra Matrix e tá saindo no meio das mangueiras, tudo ali ressuscitando, ó, voltei, tô aqui. Coisas que assim, eles nos explicam um pouco, mas não é toda aquela coisa assim, tipo assim, uma história totalmente esclarecedora, tanto nesse ponto quanto em muitos outros pontos, porque como eu já falei, é uma história muito grande, um universo muito expansivo, que a gente não consegue enxergar tudo, porém, um dos grandes erros é ele tenta mostrar tudo de uma forma que assim, tá, entendam, esse é o universo, existe isso, aquele outro, isso que tá acontecendo. Então algumas coisas, talvez ele espere para explicar melhor depois, outras ele tenta explicar agora e aí não funciona tão bem e assim vai indo, né? Uma outra coisa que eu acho que, para mim especificamente não deu muito certo é que esse Almirante aí, ele é a cara do Lloyd, do Debi Lloyd, então não tem como olhar para ele sem imaginar o Lloyd, né? O Jim Carrey fazendo aquela cara ali de bobão, e então ele perde muito da postura da potência maligna dele, simplesmente por se parecer com o Lloyd. Então nisso eu já perco um pouco da imersão que talvez o Sr. Zack gostaria que tivesse. Um detalhe que eu percebi, acredito que outras pessoas perceberam também, é que, e não sei porquê, o colar do Yu-Gi-Oh! Faz parte do comunicador deles. Pois é, logo no início do filme eles estão ali, tem que mandar uma mensagem pro outro, dizer, ó, senhor, não sei o que, né? E aquela maquininha do comunicador tem tipo uma pirâmidezinha, né, um triângulo, que é exatamente igual ao colar que o Yu-Gi-Oh, né, aquele desenho, aquele anime de antigamente, ele usava. Então, por que o colar do Yu-Gi-Oh tá ali? Eu não sei. Talvez tenha alguma explicação, talvez ele simplesmente queira, mas enfim, para mim a referência ali é Yu-Gi-Oh, não é qualquer outra coisa do espaço do planeta que eles possam justificar. E então é legal essa visão de mundo do Zack Snyder, é legal, ele conseguiu colocar muitos elementos ali, ele conseguiu compor essa história, esse enredo com muitas coisas, porém essa é a visão dele, isso não é Star Wars, isso nem chega na verdade a ser um filme de espaço, porque a gente não explora muito o espaço, a gente está mais na Terra, naquele planeta dos fazendeiros ali, ou a gente vê um pouco de dentro da nave, a gente não explora muito as riquezas, os mistérios do espaço. No filme 1 a gente visitou um pouco o planeta de cada um dos nossos heróis ali, mas ainda assim não foi aquela coisa, é muita história para pouco filme, porque assim, ele poderia ter desenvolvido um pouco melhor cada coisa, enfim, isso era para ser uma série desde o início, como eu já falei no filme 1, porque a história, o jeito que ele quer contar é muita coisa, é muita coisa. E também assim, o tio Zack,
ele é bom em mostrar as coisas. Ele mostra de forma que a gente consegue entrar e sentir tudo que ele está apresentando para nós. Mas ele não é tão bom em contar as histórias, contar as coisas, apresentar para a gente. Porque como eu falei, é muita coisa. Então ele vai indo e quando vê, ele para tudo para poder contar a historinha de cada um. Naquele momento que eles estão na mesa, dizendo, não, se nós vamos lutar, nós temos que ter um ideal, alguma coisa, nós temos que nos conhecer, saber o nosso passado. E aí começa cada um a contar um pouquinho da sua história, do porquê que ele está lutando aquela guerra, porquê que faz sentido para eles lutar aquela guerra, que eu já vou falar do termo guerra. E aí ele para o filme para tentar explicar um pouco da história de cada um, só que aquilo ali me parece que não funciona, parece assim que ele deu uma forçada de tipo, ok, eu preciso explicar um pouco as coisas, então vamos parar um momento só para isso. Aí tá mais um detalhe, né, uma forma de dizer que ele apresenta muito bem as coisas para nós visualmente, mas ele não conta tão bem. Porque ele não tem uma sacada tão boa, uma construção de roteiro para pegar a gente e contar aquilo ali sem ter que criar uma situação específica. Ok, vamos contar a história deles, então vamos juntar todos ao redor de uma mesa e aí eles mesmos contam. Tem outras formas de contar isso, tem outras formas de tornar isso um pouco mais leve, mais imperceptível que tu tá fazendo isso, da pessoa ir sentindo a história e não ver que tu tá contando a história pra gente entender. E a história principal, que é aquela ali dos fazendeiros e tudo mais, é uma história muito rasa, é uma história que, assim, não parece que tem uma real motivação pra fazer aquilo ali. É do tipo de coisa que parece assim que provavelmente acontece em vários lugares daquele universo, mas ele escolheu aquele canto ali para dizer, tá, vamos mostrar essa história aqui. Obviamente que tem alguns pontos importantes, que a guria lá era a segurança da princesa, de sei lá o que tá escondida, que ninguém sabe, que tá ali, embora nós que assistimos sabemos. Então tem algumas importâncias ali, mas fora isso parece que é uma história muito isolada, né? Temos todo um universo para explorar, mas a gente está preso àquilo ali que parece tão insignificante porque simplesmente o pessoal do exército queima uns grãos, eles querem alimento para eles e aí eles estão... Parece que assim, é tipo, se fosse uma série, esse seria uma sequência de alguns episódios para contar essa história que aconteceriam mais do meio para o fim da primeira temporada, digamos assim, não necessariamente da segunda, mas não é o início, também não é o fim, é uma parte, não é um todo. Essa história toda que ele está contando para nós não parece um grande filme, a grande história de Rebel Moon, parece apenas uma parte. Um pedacinho, quase uma história paralela do que realmente deveria ser contado para nós. Então, velho, muito obrigado por ter assistido até aqui, mas eu vou pedir para te assistir o vídeo até o final, que vai me ajudar bastante, te inscrever no canal com certeza, e não deixa de assistir os outros vídeos aos domingos, terças e sextas, comentando trailers, filmes antigos e filmes atuais. E por mais que ele tenha contado a história, um pouquinho dos personagens, eles não cativam tanto quanto outros personagens. Eu não sei, ele não conseguiu fazer isso funcionar, a gente não gosta. Então quando um personagem morre, a gente não sente falta, assim, puxa vida, aquele personagem que passou por tudo isso e não sei o que. A gente não fica assim. E também, assim, essa história, como eu já falei no vídeo 1, hoje em dia não marca tanto a gente quanto Star Wars marcou naquela época. Obviamente que eu já nem lembro, eu tenho que reassistir todo Star Wars para poder dizer, eu não sou assim o maior fã, mas sei a potência que teve Star Wars e tem até hoje, e eu acho que essa história contada um pouco melhor há 15 anos atrás funcionaria melhor. Ia ser marcante tanto quanto Star Wars, eu diria. Mas hoje em dia a régua subiu, ficou mais difícil de tu contar uma história e as pessoas amarem, colocar aquilo pro coração, e agora eu vou usar um colar que nem daquele personagem, uma pulseira, eu quero usar camiseta escrito Rebel Moon. Isso eu acho que ele não conseguiu criar. Tanto que eu acho que falta um pouco mais de contextualização nesse universo, né? Como eu falei, né, de todo o universo a gente está preso aqui a esse planetinha. Então, para ser um filme do espaço que tenha, de certa forma, um mínimo de referência com Star Wars, deveria ter muito mais espaço, muito mais universo, muito mais outras raças, outros planetas, outros seres, outras culturas bem definidas, porque Star Wars tem uma língua própria, que eu nem sei como, mas eles criaram um alfabeto, uma forma de se comunicar específica de um povo lá do Star Wars, isso eu lembro que existe. E aqui a gente não tem nenhuma cultura tão bem definida, parece que é uma história
próxima da que vivemos hoje, onde, sei lá, o pessoal, a Terra explodiu por algum motivo, e aí o pessoal foi para o espaço, está espalhado, mas eles ainda têm na mentalidade deles a vida na Terra. Se misturaram um pouco com os ET, com as pessoas diferentes lá, mas não criaram uma cultura de outros planetas. Eles ainda vivem uma cultura como se fosse a cultura da Terra. O que faz muito sentido eles focarem muito naquele planetinha ali e o nome ser Rebel Moon. De que trata o filme, já adiantando, parece que é sobre isso, sobre a rebelião da Lua, daquela Lua, que de repente não seja um planeta, seja uma Lua, sei lá, que é lá, onde os fazendeiros vivem. Então, Rebel Moon, é a rebelação, a rebelião daqueles carinhas ali contra o pessoal do exército lá, do almirante, é só isso que acontece. E quando chega o momento da guerra, assim, legal a guerra, eu diria legal. Porém, quando a gente imagina a guerra, a gente pensa uma coisa grande, com muita gente, com, sabe, muitas armas, estratégias de um campo grande, muita coisa acontecendo, só que ele faz parecer pequeno. Parece que não tem tanta gente naquele planeta, não tem tantos aldeões, tantos fazendeiros, tanta gente ali, apesar de que parece que tem muito mais naves inimigas do que isso, mas de uma forma ou de outra eles conseguem vencer. Então é uma guerra que parece pequena, não é uma coisa assim tão fantástica, assim, Porém, alguns momentos são legais, assim, a guerra é legal, ali tem um momento de câmera lenta, que é o detalhe também. É cheio de câmera lenta. Tem câmera lenta deles malhando o deles se preparando, deles levantando, deles indo e né, fazendo a colheita. Na hora dos raios lá também da guerra em si, tem ali os raios laser passando. É a forma do Zack contar a história, né? Então não tem... Todo mundo esperava isso, inclusive naqueles momentos em que talvez não precisasse, mas aqui é a forma dele mostrar e fazer a gente emergir na história. Isso é legal, isso não é ruim. E antes disso tem aquela cena do pessoal se preparando para a guerra, onde o nosso pequeno grupo de super-heróis está ensinando os fazendeiros a usar uma faca, uma arma, como é que é, E aí em 2 dias todo mundo aprende a lutar, a se virar e de fazendeiros se tornam soldados, guerreiros, destemidos e tudo mais. E assim, os personagens são legais, ok, mas como eu falei, eles não cativam muito, a gente não sente muita falta deles. E na minha opinião, se tivesse um personagem mais engraçado, não tão engraçadinho assim, mas que ele trouxesse um pouquinho de humor, eu acho que ia compor legal a nossa história, né? Que nem no Star Wars tem os robozinhos lá, o R2-D2, que é o único que eu lembro, e o outro maiorzinho, comprido lá de bronze, sei lá que cor que é aquele carinha ali, que eles têm um tom assim, meio à parte dos outros personagens, que acaba levando a história um pouco mais leve, conduzindo a história um pouco com um tom mais leve, não diria engraçado, né? Então, se tivesse algo assim aqui, seria mais interessante, porque aqui a gente tem o quê? Tem aquele robô com uns chifres de alce, que o que ele faz? Ele fica observando. É tipo assim, tô tentando encontrar o meu sentido da vida. Eu sou um robô, mas é estranho o que os humanos fazem, porque fazem, estou tentando entendê-los, estou tentando misturar com a terra, com a criação. Ele fica só observando, só que ele não faz nada, né? Ele tá observando o início, depois ele tá observando no meio. Daqui a pouco ele aparece lá pra Korra, estou observando, algo vai acontecer. É quando chega a hora dele fazer alguma coisa, ele aparece lá no meio, não, agora deixa comigo, eu vou resolver. E inclusive ele demorou, ele podia ter aparecido antes. E aí o que ele faz? Ele só destrói um robozão grande que estava ali e é isso aí, ou seja, ele não faz quase nada. Se ele não tivesse ali, não ia mudar muita coisa. Fez todo um drama, um mistério, um suspense para chegar lá e não fazer quase diferença nenhuma no fim da história, né? E a Korra, essa legal, quando ela tava na nave inimiga lá e tava tudo caindo, tudo na vertical, e ela tava lutando ali com o almirante e tudo mais, ali foi uma cena legal, isso eu com certeza tenho a dizer que ali eles pegaram bem. Mas em outras, né, porque alguns personagens pareciam assim poderosos, cheios de habilidades, capacidades, prontos para vencer a guerra, e quando chega ali na hora, fizeram quase nada e morrem por quase nada. Que nem a mulher a japonesinha ali dos braços de ferro, que com as espadinhas fez toda uma balaca aqui e ali. Quando chegaram os caras, ela foi, corta um, corta outro, dá aquela câmera lenta dela indo, e na câmera lenta a gente vê que são só 3 ou 4 caras. Então ela tá lutando contra um pingo de gente, com 2 espadas flamejantes ali, e no fim ainda o cara acerta e ela morre. Então, ela que parecia ser forte, capaz de vencer um exército gigante,
Pelo que aparece ali, né, como eu falei, não parece um povo muito grande, né, o Zack não faz parecer que é um planeta muito povoado, parece que tem poucos personagens ali, e mesmo nesses poucos personagens ela acaba morrendo, assim, sei lá, por um ou outro, né? Como é que ela é xarope e veio de outro planeta pra morrer por 3 caras? E dá pra ver que esse não é um filme muito violento também, porque ele não mostra muito cenas de sangue, de pessoas sendo cortadas, não mostra muito tiro acontecendo, que nem o carinha aquele do machado, o fortinho, ele tem um machadinho e tem um momento que ele só dá dá uma machadinha na bunda do cara e o cara cai, assim, ele não cortou um braço, não cortou uma perna, não saiu sangue, ele só bateu com o machado e o cara caiu, assim. Então, não mostra muita violência e não que precisasse ser violento ou sangrento, mas eu acho que um pouco mais contribuiria para essa história, para mostrar a potência, a capacidade, a destreza dos nossos heróis ali, né? Faltou nesse sentido também. Mas enfim, a cavalaria, né, o pessoal de outros planetas, sei lá de onde é que veio, chegou atrasada como sempre, só para poder fechar o filme e dizer assim, ó, legal que vocês não conseguiram matar, a gente vem aqui, garante, manda eles embora, o almirante foi pra banha, espero que definitivamente, embora eu acho que existe sim muita possibilidade de ele voltar no futuro. O carinha lá, o namorado da Cora, eu acho que morreu forçadamente, ele não precisava ter morrido, eu acho que foi só para trazer um pouco de carga emocional pra história, mas de tudo que eles passaram, assim, não é um motivo suficiente para que ele tenha morrido. É simplesmente uma ferramenta ali da narrativa que eu acho que não funcionou tão bem. Se ele não tivesse morrido seria melhor, mas aconteceu e é isso. Então eles vencem a guerra, os fazendeiros estão livres, tem algumas baixas ali, que eu acho que foi só esses dois, né? Só esse carinha, namorado dela, que eu não lembro o nome, pra te ver o quanto eu não consegui me apegar nos personagens, e a outra chinesinha das espadas lá também. E ainda assim eles deixaram a porta arregaçada, aberta para fazer o Rebel Moon 3, que eu achei que já viraria uma série, mas eu acho que vai ter sim outros filmes então que ele vai fazer, porque agora tem a ideia da princesa. Não, a princesa não morreu, ela está viva, vamos encontrá-la, vamos resgatá-la, vamos levá-la para recuperar o trono, alguma coisa assim. Então tem muita história para rolar, o pessoal vai ver? Vai, mas não com aquela expectativa do tipo assim, Rebel Moon 3 está saindo agora, vamos assistir, maravilha, vai ser assim, vai ser lançado numa quinta-feira na Netflix, na semana que vem eu me preparo, uma quarta-feira, assim, de noite, em casa, não é domingo com tempo, é tipo assim, vamos assistir, assim, vamos ver, sem pressa. Não vai cativar tanto as pessoas depois desse filme 1 e filme 2. Então, é um filme ruim, não estou dizendo que é um filme ruim, mas eu gosto desse filme como um filme ok. Ele não me marcou a vida, não me deixou grandes mensagens, não foi tão fantástico, mas é um filme legal, assim, só abaixo das expectativas que foram criadas. Para fechar então, de que trata? Esse não é um filme que faz jus ao sobrenome, não, o subtítulo dele, que é A Marcadora de Cicatrizes. Aquela cicatriz que ficou no almirante é simplesmente, se a gente for ver durante o filme, a marca que o tiro daquela arma de laser deixa no corpo da pessoa. Que como ele foi revivido, né, então ele ficou com a marca, morreu, mas ficou com a marca, né? Quem leva o tiro fica com a marca e fica morto, né? Mas como ele voltou à vida, ele tem a marca ali. Então não é uma cicatriz, aquilo é, digamos que uma consequência do tiro de uma arma qualquer. Ela não foi lá e fez uma cicatriz nele, criou uma coisa nele. Eu não lembro exatamente do final do primeiro filme, mas talvez essa não tenha sido a intenção dela, marcar uma cicatriz nele. Então chamá-la de marcadora de cicatrizes não é nem de perto, nem de longe uma característica forte do filme ou da personagem. Então não faz sentido eles colocarem esse subtítulo. Podiam colocar algo do tipo assim, a guerra finalmente acontece, a guerra dos fazendeiros, ou sei lá, a redenção, a reviravolta, qualquer coisa, uma coisa assim diferente, porque a nossa protagonista, a nossa personagem principal ainda não ganhou o peso que precisava. Então esse subtítulo não faz jus, não é uma guerra estelar, como eu falei, acaba sendo uma guerra que acontece só naquele planeta. No geral é mais sobre o significado que cada um dos nossos heróis ali busca para sua vida, para que ela tenha sentido, para que eles, enfim, tenham algum futuro, se sintam bem, eles se reencontrarem na vida, do que simplesmente um significado aberto, né? Então é uma história que ainda não marcou bem, tá muito espalhada, a gente não tá tão desejoso assim de saber mais,
embora saiba que possa ter muito mais. Mas enfim, é um filme legal, é um filme bom, mas falta alguma coisa. Então, velhinho, esse foi Rebel Moon Parte 2. Comenta aqui embaixo, eu quero saber, eu falei um monte de coisa nesse vídeo, então me diz o que tu acha sobre o que eu falei, sobre o que tu tem pra dizer sobre esse filme, tu vai assistir o 3 ou não. E isso é tudo, pessoal, muito obrigado pelo teu gostei, obrigado que tu assistiu o vídeo até aqui e te inscrever no canal e te vejo no próximo episódio de Producena.